Nós fazemos a declaração com Blake de que tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Quero dizer isso literalmente. Toda a humanidade está contida em você, pois esse é o ser que você realmente é, e esse é Deus. E nós existimos nele e ele em nós. O corpo eterno da imaginação. Isto é, o próprio Deus. Você ouviu o presidente Eisenhower falar recentemente sobre sua reação à sua recente viagem? Então ele chegou ao que sentiu ser o próprio espírito da nossa terra, a liberdade do indivíduo. Ele disse que temos dois grandes documentos, e a Declaração de Independência, o outro é aquele que tem precedência sobre ela, e é a Bíblia. Gostaria que ele falasse por cada um de nós no mundo, mas mesmo a maioria que a aceita como a palavra de Deus não a entende. É uma série de visões do começo ao fim. O Antigo Testamento mostra o que está acontecendo no todo, o Novo Testamento conta o que está acontecendo no homem solteiro ou individual. Toda a vasta visão tanto do Antigo como do Novo está realmente ocorrendo no indivíduo. Contei-lhes a experiência que aconteceu no dia 21 de julho em São Francisco, e que é paralela à primeira visão nos livros de Mateus e Lucas. Na verdade, eu dei à luz esse menino Jesus conforme ele foi realizado em mim. Eu era seu pai. Minha realidade é invisível, pois tive em minhas mãos o que formei como meu próprio filho, mas não precisei de corpo. Então, quando Deus concebe a si mesmo, ele concebe o homem. Então você é Deus, concebendo Cristo Jesus e formando a partir de seu próprio ser, sem a ajuda de qualquer outra pessoa no mundo, o Filho unigênito de Deus. A visão começou a se desenrolar em mim e 24 dias depois veio a segunda visão, e a segunda visão é a morte de Herodes. A criança é levada ao Egito para salvá-la de ser morta por ordem de Herodes. Herodes é composto de duas palavras, um significa herói e o outro, Edel significa moda, ou uma coisa formada. E a coisa formada tem que morrer, pois o ser que você realmente é Deus, que é espírito, sem forma nem figura. Mas você exibe esse corpo em todas as formas do mundo. Então veio a segunda visão. 24 dias depois, estou sentado a uma mesa com amigos, ao me levantar, meu corpo caiu morto. E então veio um criado e amarrou-o com uma corda como se amarra um pedaço de carne para o forno. Dava para ver a carne saltar quando a corda se apertava. E ele disse: Você não estava doente, por que você morreu? E eu disse: Há uma hora de nascer e uma hora de morrer, e tempo de plantar e tempo de colher, e chegou a hora. Essa é a morte de Herodes, ou forma. É quando você descobre que a forma ou herói que você achava tão maravilhoso chega ao fim. Então o menino sai do esconderijo no Egito. Mas agora o filho de Herodes, Arquelau, governa em seu lugar e a palavra significa poderoso poder político. Pois ainda existe o perigo ou a possibilidade de alguém vender a sua alma, tornar-se parte de algum ismo ou de alguma grande organização com fins lucrativos ou para aclamação dos homens. Mas ele vai para Nazaré para se tornar um nazareno. A palavra significa simplesmente separar. Isto não significa que a humanidade esteja separada em dois campos, as ovelhas e os caprinos. Significa apenas adiar a forma e vestir o cordeiro. Não tem nada a ver com a carne de um animal chamado cordeiro que comemos. Blake escreveu: Pequeno cordeiro, quem te fez? Você sabe quem te criou? Dei-te vida, e pedi-te que se alimentasse. Junto ao riacho e sobre o hidromel. Dei-te roupas de lã e brilhantes. Deu-te uma voz tão terna. Fazendo todos os vales se alegrarem? Cordeirinho, quem te fez? Você sabe quem te criou? Cordeirinho, eu te direi. Cordeirinho, eu te direi. Ele é chamado pelo teu nome. Pois ele se chama de Cordeiro. Ele é manso e brando. Ele se tornou uma criança. Eu, uma criança, e tu,
um cordeiro. Chamamos pelo seu nome. Cordeirinho, Deus te abençoe. Cordeirinho, Deus te abençoe. Blake não está falando de um cordeirinho do campo. O que isso poderia lhe dizer se você perguntasse? Nada. É o símbolo do menino Jesus que sai da mente do homem. Este é o símbolo da separação da forma do cordeiro. Como eu faço isso? Vivendo completamente pela fé. Se você não vive pela fé, você atrasa a vinda da criança, pois ela não vem com o passar do tempo, ela sai da mente do homem quando essa mente está preparada para a vinda. Devo aprender a viver realmente na realidade dos estados invisíveis. Não importa o que seja, comece com um emprego ou uma casa que pareça fora do seu alcance e depois viva com a sensação de que você o possui. Na medida em que vocês são fiéis a essas imagens, vocês estão preparando o caminho para a vinda do menino. Coloco minha imagem em um jardim, Éden, e dele sai um rio que se divide em 4 seções. Na verdade não é água. Se eu quisesse realizar meu sonho, o que devo fazer para torná-lo real e poder compartilhá-lo com este, meu mundo sombrio chamado homem? Devo conhecer o sabor, o tato, a visão e o som do que seria se fosse verdade. Se eu pudesse ver o que veria se meu sonho fosse verdade, e permanecesse fiel a essa imagem, eu o tornaria real no mundo das sombras. O único risco é que, depois de se tornar real, o homem se perca naquilo que criou no mundo dos efeitos e negue a sua fidelidade à imagem que a produziu. Então ele adormece profundamente mais uma vez. Muitas pessoas fazem isso. É bom conhecer, de vez em quando, alguém que não esqueceu. Já contei a história desse homem antes. Ele era um jovem advogado de 30 anos, sem recursos, quando há alguns anos, depois de assistir às minhas palestras, decidiu usar sua imaginação para obter um objetivo imenso. Ele desejava controlar uma empresa multimilionária, a Berkeley Savings and Loan Company. Na época ele não tinha nenhuma ligação com eles, mas em 6 meses ele estava no controle. Ele virou as rodas da indústria tão rapidamente que dobrou seus ativos. Agora ele vendeu o controle e entrou no ramo de construção. Ele voltou recentemente do Havaí, onde construiu 4 hotéis. Agora ele está construindo a maior cooperativa da costa oeste, a Comstock, em homenagem ao famoso Comstock Lodge. Fica em Nob Hill, em São Francisco, e custa $8,5 milhões. Ele é presidente da empresa. Ele me escreveu uma carta e disse: tenho uma convicção profunda e permanente no poder da minha imaginação ao ouvir suas palestras. Se a imaginação criar a realidade e eu caminhar na direção da minha imagem, então irei prever o meu futuro. Agora ele é o presidente desta empresa e está construindo esta cooperativa de 120 unidades, que será a mais alta de Nob Hill. Ele não esqueceu. Eu gostaria de poder dizer o mesmo dos outros. Eles constroem grandes sonhos e os tornam reais e depois esquecem como isso foi feito. Então, depois que Herodes morre, seu filho governa em seu lugar, e eles dizem: isso teria acontecido de qualquer maneira. Então o menino é levado para Nazaré para ser separado. Muitos de vocês pensam que um nazareno pertence a alguma seita que não corta o cabelo. Não tem nada a ver com isso. É alguém que está separado dentro de si mesmo e conhece a sua própria invisibilidade e a sua diferença em relação à forma que aparece. Herodes morre, e isso significa forma ou figura, aquilo que você pode ver, e então a criança é levada para ser separada de todos os estados visíveis. Ele é a realidade invisível. E então nos disseram que você não o vê há 12 anos. Significa mais do que 12 anos. Significa o ponto em que se atinge a maturidade emocional, ou a puberdade imaginativa, onde se pode agora criar a partir do seu próprio ser. Então ele reaparece. E a primeira coisa que ele faz é negar seus pais terrenos. Eu cuido dos negócios do meu pai, etc. Ele vira as costas para seus pais terrenos.
Eu e meu pai somos um. E então ele começa o trabalho e vai até o fim. Há apenas um curto intervalo antes que ele reapareça. Isto não aconteceu, está acontecendo na mente de todos à medida que o caminho é preparado para a sua vinda, e vocês preparam o caminho vivendo pela fé. A fé é a evidência de coisas ainda não vistas. Fé significa significado. As coisas que são vistas não são feitas de coisas que aparecem. A ciência pensa que as coisas vêm da substância que aparece. Estão a absorver mais de 1 milhão de substâncias orgânicas e um número igual de substâncias inorgânicas e estão agora a reduzir tudo à eletricidade, positiva e negativa. Eles acham que todo o vasto mundo resulta disso, mas não é assim, isso vem da sua maravilhosa imaginação. Qualquer mudança na sua imagem resultará em uma mudança no mundo. Quando o homem sabe disso, ele começa a despertar, mas até ter certeza disso, ele ainda está dormindo. Pai, agradeço-te por ter escondido estas coisas dos sábios e prudentes e as ter revelado aos pequeninos. Prudente vem de uma palavra que significa aqueles que oram e agem piedosamente. Observe o mundo ao seu redor e você verá aqueles que agem piedosamente. Mas isto está escondido dos cientistas, dos sábios. Você diria a um cientista que sua imaginação está criando este mundo de confusão? Ele não conseguia acreditar que uma atitude provocaria uma mudança no mundo visível. Não é psíquico. Se um homem pode predeterminar uma atitude, onde está a causalidade? A causalidade está dentro da imaginação do homem, e o homem é Deus, isto é, homem espiritual. Quando você viver de acordo com ela, as visões começarão a se revelar e você verá se a Bíblia é historicamente verdadeira ou psicologicamente verdadeira. A maior parte do mundo oriental diz que a Bíblia cristã é o ópio do povo, e o mundo ocidental diz que é história. Mas é uma série de visões que só surgirão depois que o caminho estiver preparado. E isso é pela fé. Mas tente dizer a alguém que você nasceu do seu próprio ser, e você se levanta do chão e vê seu corpo deitado na cama, a cabeça se movendo de um lado para o outro como alguém saindo de uma anestesia. Você pensará que é o vento que está causando a vibração terrível na sala. Então você olha para trás, onde seu corpo estava e ele desaparecerá, mas em seu lugar estarão 3 sábios, e eles também pensam que a vibração é causada pelo vento, e um vai investigar, e os outros dirão: como poderia? Que seja. E você pegará a criança e a segurará e saberá que é o seu filho autogerado e você saberá que deu à luz a Cristo Jesus. A partir daí você começa a despertar, e descobre quem você realmente é, e saberá que você é Deus. Você não depende de nada no mundo, pois está fazendo tudo no mundo. Tudo está acontecendo na mente do indivíduo, pois todo o vasto mundo está contido em você. Devo lhe contar essas coisas, não importa se você acredita nelas ou não. O nascimento daquela criança foi meu e sei quem sou e quem ele é. Esta é uma criança nascida de uma virgem. Não é uma virgem física. Sai da mente do homem e esse é o ventre de Deus. Hebreus 11 diz a você: sem fé é impossível agradar-lhe. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Essa é a preparação e o acontecimento vem como um ladrão na noite, não vem pela observação. Isto não tem nada a ver com santidade. Um Cristo físico é blasfêmia. Cristo é espírito e nasce de cima, e não de baixo. O físico vem de baixo, mas a menos que você nasça de cima, não poderá entrar no reino dos céus. Cristo não é de carne, mas sai das suas mãos e sorri na sua cara. Até que você perceba, parece estúpido, mas por toda a eternidade isso está acontecendo. Pois Deus entra pelas portas da morte, este corpo, com aqueles que entram e deita-se com aqueles que dormem para entrar nos sonhos da eternidade até que despertem. Mas quando a porta é aberta, esses 12 cristais começam a vibrar no que é chamado de glândula pineal, essas 12 translucidezes através das quais brilha o Espírito de Cristo.
E tudo dá como se a criança estivesse nascendo no sentido físico, e então você não aguenta mais e é jogado no chão. Você não pode descer mais, então isso simboliza a manjedoura. Os sábios chamam isso de seu filho, pois você está sendo individualizado, e o nome que ele chamar será o seu nome, e em sua mão será colocada a criança, e você saberá disso. Pois o simbolismo é verdadeiro. Do cérebro do homem surge o menino Jesus. Os 3 reis magos estão sempre presentes. Mas você, a quem isso está acontecendo, não sabe o que aconteceu. Você ouve o vento, o térmico e significa o espírito do vento divino. Ele não precede você, ele não pode vir antes de você, pois é Deus dando à luz seu filho. Mas o homem não sabe o que está acontecendo porque não pode acreditar que é Deus. Embora você não possa acreditar agora, você tem uma experiência maravilhosa reservada. Se não estiver aqui, então está além do véu. Isso não importa. Isto não vem do estudo de nenhuma filosofia, mas é uma experiência mística real. Os 4 evangelhos são o início do drama que se desenrola na mente do homem. Você quer um emprego? Você poderia dirigir seu carro até o estacionamento e ocupar aquela vaga que seria sua se você fosse vice-presidente ou qualquer cargo que desejasse ocupar? Então faça isso mentalmente e repita até que pareça natural. Então o mundo das sombras se reorganizará e abrirá caminho para o carro fisicamente. Mas então não se esqueça de como isso aconteceu, pois então você adormecerá novamente e poderá levar muito tempo para voltar a viver pela fé. Quando você tem muito do mundo em foco, você não vive pela fé. Como você se pode preencher um cheque para o que quiser? Jacó é aquele que está eternamente começando e sou chamado a trazê-lo, e só posso fazer isso através da fé. Então, hoje, não importa o que você deseje, se você sabe que a imaginação cria a realidade, então você pode provocar uma mudança de atitude e acompanhar esta mudança neste mundo sombrio ao seu redor. Quando você reage, na verdade você penetra. Mas quando mudo algo dentro de mim, estou agindo, e só Deus atua nos seres e nos homens existentes. Satanás é aquele aspecto da mente que reage à vida em vez de afetá-la. Portanto, não discuta, mas decida o que você quer em vez do que você tem ou vê. Até que eu possa mudar alguma coisa, posso tolerá-la, pois sei que posso mudar, pois quando eu mudar por dentro, terá que mudar por fora, não importa o que seja. Tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, na imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Todo o vasto mundo é o mundo da imaginação. Você verá essas visões e saberá que elas estão na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tem tudo a ver com o seu despertar. Não sei quando ocorrerá a terceira visão após a morte de Herodes. Tudo dependerá de mim e de como vivo pela fé. E então vem outra visão, e outra, e eles vão até o fim. O primeiro homem está vestido com esta vestimenta de pele, mas o segundo homem está esperando dentro de todos pelo nascimento. Se hoje você quiser transformar sua vida, tudo o que você precisa é de som, visão, tato e paladar. Estes são os 4 rios que fluem do Éden, estes são os sentidos e você rega o seu Éden por eles, e se você for fiel à sua imagem, ela fluirá para o que você chama de realidade, mas é a sombra, apenas a ideia é o real. Agora, vamos entrar no silêncio. Gratidão por estarem aqui. Se essa mensagem fez sentido para vocês, curtam, comentem e compartilhem nossos conteúdos. E se sentirem que querem apoiar meu trabalho, é só se tornarem membros do canal. Inscrevam-se e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Muita paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.